E aí, vamos lá. Olha só. Ato pró-democracia mira Bolsonaro com pedido de respeito às urnas. Eu vou ler duas notícias pra gente comentar um negocinho. O manifesto em favor da democracia, assinado por entidades como a Fiesp e a FEBRABAN, foi lido na manhã dessa quinta-feira na Faculdade de Direito da USP, em ato contra o discurso golpista do Bolsonaro. A Faculdade do Largo de São Francisco, na região de São Paulo, também capitaneou uma carta em defesa das instituições do sistema. Carta dos empresários, o manifesto em defesa da democracia tem a Fiesp, a CUT, a Força Sindical, o GT, a FEBRABAN, a Academia Brasileira de Ciências e UNE. Tá, é isso. Aí uma outra notícia aqui, em off. A gente vai falar das duas. 82% dos empresários apoiam totalmente a democracia no Brasil. 82% dos empresários apoiam totalmente a democracia no Brasil. A maioria dos empresários concorda totalmente que, apesar de ter alguns problemas, a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Tide Setúbal. Deve ser Tide Setúbal, eu li Tide, achei que era inglês, né? Os dados mostram ainda que 98% dos entrevistados avaliam que é importante que haja eleições livres. Isso aqui parece uma pergunta do tipo, gente, 98% dos entrevistados concordam em comida boa. A maior parte das pessoas concorda que comida deve ser boa e gostosa de comer, sabe? Tipo, me parece isso, sabe? Democracia metafórica, exatamente. Sempre a democracia é a liberdade metafóricas, né? Abre aspas, há uma manifestação do empresariado, o que não é o padrão. O fato de ter feito a pesquisa um pouco antes é interessante para ver que isso já estava sendo gestado. Quando vem um caso extremo, como o dos embaixadores, vem esse sentimento de corresponsabilidade social. Perguntado se em situação de crise seria justificável que o presidente da República fechasse o Congresso, 55% afirmam discordar totalmente da atitude. 32% dizem concordar parcialmente. Tá, o que eu quero comentar, né? O que eu quero comentar? A maioria dos empresários, 82%, concorda totalmente que, apesar de alguns problemas, a democracia é preferível. Tá. Ato de empresários da Fiesp, da FEBRABAN e os caralho a quatro a respeito às urnas e contra o autoritarismo. Uma coisa. Existe uma leitura, que foi a leitura feita pela Terceira Internacional, na década de 20, na década de 30, a respeito do fascismo, que é o seguinte. A social-democracia gesta o fascismo. De que maneira? A social-democracia, ao tentar criar uma clivagem entre regimes de ditadura burguesa velados e regimes de ditadura burguesa abertos, que nem o fascismo, gesta o próximo fenômeno fascista. Muita gente critica muito esse ponto de vista da Terceira Internacional, mas eu acho que ele é pertinente pra gente ver uma coisa. Gente, as pessoas que estão assinando manifestos contra o autoritarismo, contra o Bolsonaro, etc., são as pessoas que apoiaram o Bolsonaro em 2018. Os mesmos burgueses, porque vamos chamar de burguês, tá? Empresário de coerrola. Os mesmos burgueses que estão assinando o manifesto e fazendo protesto e postando vídeo no Instagram, são os mesmos que apoiaram o Bolsonaro. São as mesmas pessoas. Esta clivagem entre ditadura da burguesia velada, ou seja, a ditadura liberal, a democracia liberal de sempre, e o fascismo, não existe. E ao criar esta clivagem, ao acreditar que há burgueses democráticos e burgueses autoritários, você gesta o próximo fenômeno fascista. Vocês entendem o problema? Então, isso aqui não é louvável. Isso aqui é muito perigoso, inclusive porque as próprias pessoas responsáveis pelo fenômeno fascista que nós estamos vivendo, agora, quando é conveniente, assinam um manifesto anti-autoritarismo e os caralho a quatro. A gente não pode criar uma diferença fundamental na sua raiz entre a ditadura da burguesia velada e a ditadura da burguesia aberta. A democracia liberal e o fenômeno fascista. Porque um gesta o outro. Um está contido no seio do outro. Porque os dois têm a mesma raiz, o capitalismo. A base material dessas duas estruturas é a mesma, é o capitalismo. A gente não pode só olhar para a superfície. Então eu queria trazer essas notícias para demonstrar para vocês como eu acredito que essa leitura da Terceira Internacional é bastante pertinente, tá? A social-democracia, objetivamente, é a ala moderada do fascismo. Exatamente, é esse ponto aqui, ó. Não há razões para supor que a organização de choque da burguesia poderá obter êxitos decisivos nos combates ou no governo do país sem o apoio ativo da social-democracia. É exatamente esse o meu ponto, tá? Se vocês quiserem ler mais sobre isso, esse texto do Dimitrov, tá? Vale muito a pena. A Rosa fala uns bagulho assim também? Não, a Rosa morreu bem antes. A Rosa foi assassinada bem antes. Vamos lá. Bolsonaro sanciona diretrizes do orçamento para 2023 sem aumento real do salário mínimo. Por que eu tô mostrando isso?
Tá? Tem um motivo. O presidente deve ser o primeiro a desvalorizar o piso nacional em quase 30 anos. Eu defendo, gente, eu posso estar errado, mas por hora, eu defendo que uma das melhores maneiras da gente introduzir temas políticos para pessoas que não são tão politizadas ou não são nada politizadas é demonstrando as contradições do capitalismo. E assim, é mais fácil ver contradições atualmente e é mais fácil ver contradições na figura do presidente da República atual. É importante nós estarmos armados com essas informações para a gente conseguir dialogar com as pessoas. Porque isso aqui é simplesmente uma evidência de como o atual governo está indo contra a classe trabalhadora. O primeiro presidente a desvalorizar o piso nacional em 30 anos é o Bolsonaro. Então eu tô trazendo isso aqui para armar vocês com argumento. Armar vocês com a informação. Porque a gente precisa estar ciente dessas contradições, dessa violência, para conseguir dialogar com as pessoas. Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa quarta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que direciona o gasto do governo federal para o ano que vem. O presidente manteve a previsão do aumento do salário mínimo atuais de R$ 1.212 para R$ 1.294. Com isso, deve concluir seu mandato como primeiro chefe do executivo a desvalorizar o piso nacional desde o início do Plano Real. Com o aumento de R$ 82 previsto na LDO, o salário mínimo subirá 6,76%. O percentual está abaixo da inflação oficial acumulada nos últimos meses, de 10%. Está abaixo também da previsão mais atual da inflação do final de 2022, divulgada pelo Banco Central com base em análise dos bancos, 7,11%. Se essa previsão se confirmar, o salário mínimo perderá 0,35% do seu poder de compra. Ou seja, com o reajuste, o salário mínimo fica, na prática, menor. PT criou regra para o aumento. Em 2004, o segundo ano do governo Lula, as centrais sindicais, por meio de movimento unitário, lançaram uma campanha de valorização do salário mínimo. Nessa campanha foram realizadas 3 marchas conjuntas em Brasília, com o objetivo de fortalecer, junto aos poderes executivo e legislativo, a importância social e econômica da proposta de valorização do salário. Como resultado dessas marchas, o governo federal estabeleceu em 2007 uma política permanente de valorização do salário mínimo. Essa política tinha como critérios o repasse da inflação do período entre as suas correções, mais um aumento real, calculado a partir da variação do produto interno bruto do país, além da antecipação da data base de sua correção a cada ano, até ser fixada em janeiro. Graças a essas medidas, Lula se tornou o presidente que maior aumento real concedeu, tá escrito de um jeito meio Yoda aqui, né? Que maior aumento real concedeu ao salário mínimo desde a sua criação em 40. Dilma Rousseff, na gestão seguinte, transformou a regra em lei com vigência para os anos de 2015 a 2018, que era o período que deveria ter durado seu segundo mandato se não tivesse sido interrompido pelo processo de golpe de 2016. Michel Temer, que governou durante a recessão, não mudou a legislação. Piruliro, por sua vez, abandonou a política de valorização real em 2019, seguindo a orientação do seu ministro Paulo Guedes, que entendeu que a valorização do índice comprometeria as contas públicas. Porque assim, quando é pra melhorar a vida do pobre é gasto, né? É gasto. Ah, escola pública de qualidade, gasto. Saúde pública de qualidade, é gasto. Valorização de salário mínimo, gasto. É tudo gasto. O pobre vai melhorar de vida, isso aí é gasto. Ele argumentou que o salário mínimo é a base da referência para outras despesas, benefícios, assistência social, assistência social. Bolsonaro aprovou a política de reajuste mínimo, ter seguido o mínimo exigido pela Constituição, que é o reajuste pela inflação, está abaixo da inflação, inclusive. É isso, eu trouxe essa notícia porque, claro, ninguém aguenta mais o Bolsonaro, mas eu preciso armar vocês com essas informações.